Do que o universo é feito. Eu sou Larissa do Bariogênese e no vídeo de hoje nós falaremos sobre um componente misterioso, a matéria escura. Tudo que observamos diretamente no universo, como estrelas, planetas, nós mesmos, os animais, as plantas, corresponde a apenas 5% dele. Desses 95% que sobraram, cerca de 25% representam um tipo misterioso de matéria. Uma matéria que surpreendentemente não emite ou absorve luz. Algo invisível ou transparente. Mas como sabemos que essa matéria invisível realmente existe? Na década de 1930, o físico suíço Fritz Zwick percebeu que faltava matéria nos aglomerados de galáxias. Ou seja, fazendo alguns cálculos básicos, ele notou que a quantidade de massa associada a toda matéria que conseguíamos observar era menor que a quantidade de massa que precisaríamos para explicar a velocidade que esses objetos estavam se movimentando. A conclusão óbvia era: deve existir algum tipo de matéria escondida ali que nós não estamos conseguindo ver. Talvez sejam planetas ou buracos negros ou qualquer outra coisa que nós não estamos conseguindo detectar. Ou talvez exista uma matéria diferentona que não emita luz. Essa segunda opção com certeza é a mais empolgante. Mas primeiro precisamos descartar a primeira. Levando em consideração tudo o que sabemos sobre a história do universo, sobre a formação de estruturas, sobre a nossa galáxia e até mesmo sobre o nosso sistema solar, sabemos que a quantidade estimada possível de planetas, buracos negros ou qualquer objeto compacto que emita pouca ou nenhuma luz dentro desses aglomerados não conseguiria explicar por que as galáxias no aglomerado estavam se movimentando tão rápido. Tudo nos leva a acreditar então que exista realmente uma matéria diferente da que conhecemos, invisível, chamada de matéria escura. Mas pensando bem, essas medidas lá da década de 1930 bem que poderiam estar erradas. Afinal, a tecnologia não era tão boa assim. No entanto, anos mais tarde, na década de 1970, a astrônoma estadunidense Vera Rubin estudou o movimento das estrelas e dos gases em galáxias, chegando à mesma conclusão que Zwick. A maior parte da matéria das galáxias também é escura, embora a sua proporção seja maior nos aglomerados do que nas galáxias individuais. Até agora, sabemos de maneira indireta que falta matéria para explicar o movimento dos objetos dentro das galáxias e também nos aglomerados de galáxias, e que essa matéria faltante é invisível. Ou seja, não conseguimos ver essa matéria em nenhuma faixa do espectro eletromagnético. De que outra maneira então conseguimos estudar essa matéria faltante e misteriosa? Sabemos pela teoria da relatividade geral, formulada por Einstein lá no início do século XX, que um campo gravitacional pode alterar a trajetória da luz. Esse fenômeno foi medido pela primeira vez em 1919, em um eclipse total do Sol, em Sobral, no Ceará, e também na Ilha de Príncipe, na costa ocidental da África. Sabemos também que um campo gravitacional é gerado nas regiões próximas a corpos que têm massa. Ora, se a matéria escura tem massa, ela gera um campo gravitacional capaz de desviar a trajetória da luz. Dessa forma, se olharmos na direção de um aglomerado, as galáxias atrás dele aparecerão deformadas. Podemos estimar então a distribuição total de matéria nas estruturas em todas as escalas de distância, usando
esse efeito de lente gravitacional. Conclusão: existe sim mais matéria do que aquela que é observada por meio de todas as formas de luz, visíveis ou não, como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raios-x e raios gama. Mas afinal, do que é feita essa matéria escura? Em geral, consideramos que ela seja uma partícula elementar, como as muitas conhecidas hoje pela física. Mas nenhuma dessas partículas que conhecemos tem as propriedades que esperamos pelo que já sabemos da matéria escura. Sabemos que ela tem massa, sofrendo, portanto, a ação do campo gravitacional. Mas que outras propriedades ela poderia ter? Existem 4 interações fundamentais na natureza, dentre elas a gravidade e o eletromagnetismo, ambas percebidas no nosso dia a dia, além de 2 outras, cuja ação é restrita ao núcleo atômico, a força forte e a força fraca. A matéria escura não sente a interação eletromagnética, o que faz dela não somente transparente, mas também insensível ao toque. Ou seja, ela pode nos atravessar sem ser percebida. Ela também não sente a força forte, que mantém prótons e nêutrons colados no núcleo atômico. E a força fraca? Grande parte dos experimentos que tentam detectar a matéria escura respondem sim para essa pergunta. Com base em hipóteses simples, é possível calcular a quantidade produzida no universo primordial de uma partícula massiva, cerca de 100 vezes mais pesada que o próton, e que interage com a matéria por meio da força gravitacional e da força fraca. Os físicos têm um nome para ela: as WIMPs, as partículas massivas de interação fraca. Surpreendentemente, o resultado dos cálculos com as WIMPs é compatível com a abundância de matéria escura presente no universo. Isso ficou conhecido como o milagre das WIMPs. Tudo parecia se encaixar. O problema parecia resolvido. Bastava detectar as WIMPs e comprovar a teoria que as previa. Mas nem tudo acontece como a gente espera. Até agora, não há sinal de matéria escura, nem experimentos em Terra, nem no espaço. Pelo avanço tecnológico dos instrumentos, já deveríamos ter detectado as WIMPs, mas elas não apareceram para a festa. E agora? Provavelmente precisamos procurar novos candidatos e novos modelos. Para nossa sorte, nós somos muito criativos. Alguns modelos, até bastante exóticos, propõem que a matéria escura poderia formar átomos escuros, ou seja, também invisíveis. Um novo universo invisível, dentro do nosso universo. Enredo de ficção científica. A física de partículas nos permite conceber candidatos à matéria escura com diferentes propriedades, interações e motivações. Vocês sabem algum exemplo de outros novos candidatos que poderiam ser a solução para esse mistério? Deixe aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!